Mas sobre a parte dos artigos, né? Hum. é, eu só quero ver se eu entendi realmente. A gente tem que ir lá no grupo, lá do fórum dos artigos, correto? E escolher qual tema que a gente vai verificar, né? Se é de educação, se é de indústria, se é de arte e design, né? E esses artigos têm que estar relacionados a algum tipo de jogo ou algum tipo de nova engine. É isso? É que como os artigos vêm de um congresso de games, né? Certo? De alguma coisa de games, já vai estar relacionado, né? Ou Aham. alguma coisa de jogo, porque os artigos, a ideia é pesquisar em cima de congressos de game, né? Tá? Tá. Tem alguma Então já vai. indicação, professor, de congresso desse tipo? Que eu nunca tinha visto. Nem sabia que existia, na verdade. Ah, SB Games, né? SB SB Games. Games é uma SB Games é uma versão do Congresso Internacional de Games, tá? Ah, perfeito, professor. Tá bom? Ok. Ok. Então, Obrigado. a única coisa que precisa cuidar é que os artigos que vocês explicarem tenham alguma tipo de um enredo geral que possa justificar que eles estejam num grupo só, entendeu? Aham. Porque senão não adianta nada falar, por exemplo, né, de game para reabilitação em saúde e depois falar de game como é que é? Game que tira game que ajuda no sono, né? Então me parece que não Aham. tem muita coisa a ver, entendeu? Então Sim, é sim. importante só fazer uma linha, né, uma trajetória, tipo fazer uma narrativa de artigos, né? Tá O bom? mesmo tema. Tá, perfeito. Ok. Então, boa noite, pessoal. Não, deixa o chat aberto aqui. É, boa noite, pessoal. Então a gente vai falar hoje, né, sobre são 3 aulas que a gente vai falar sobre a respeito de caracteres e narrativa. Narrativa acho que são 2, tá? Então, essa aqui já começa um pouquinho e vai ter mais uma específica sobre isso. Acho que é a próxima. Então, o título aqui é meio jumbo, né? RP Design, caracteres, RPG. Caracteres já falou um pouquinho, né? Então, a gente vai falar de caracteres em RPG, que é a proposta requisito para o game final, né? Tá? RPG com caracteres. Ou um Action Adventure com caracteres também, certo? E vamos falar um pouco de design em cima disso, né? Então, então o que é um RPG, né? Então, RPG, o Playing Game, né? Brevemente, é um game, né? Onde cada um vai assumindo papéis, certo? O contexto é ficcional e a história vai sendo desenvolvida, né? Então, cada, cada, cada coisa que o jogador ou os participantes vão fazendo, né? Eles devem estar num contexto do personagem, certo? Da caracterização deles, por isso que essa parte de design é importante, né? Bem importante, aliás, né? E vencer ou perder as pequenas batalhas, né? Acertos, sucessos ou derrotas, aí, errado, né? Vai de acordo com a regra geral do game, né? Tá bom? Então, a gente tem 3 tipos aí de RPGs, né? Da literatura, que é o de mesa, né? Tabletop, live action, né? E os RPG a computador, né? Computer RPG. Então, vamos ver cada um deles, né? Então, um computer RPG é um RPG de mesa, né? Basicamente é uma mesma história ou natureza de um jogo de mesa, de sala, né? Transladada para um formato eletrônico, tá bom? Essa é então a gente vai. Bom, depois eu explico melhor aqui. Então, esse tabletop, né, de mesa, ou PNP, né? Pen and Paper, né? RPG de mesa, né? São conduzidos por discussões. Então, você tem poucas pessoas, né? Sei lá, 6, 8 pessoas, né? No máximo, assim. E geralmente tem um Game Master, né? Um mestre, que vai descrevendo o mundo e os habitantes, tipo de habitantes, né? Não precisa ser, mas o tipo de habitantes, certo? Tipo Senhor dos Anéis, né? Então, os outros players vão fazendo, escolhendo, incorporando, né, um caractere
e vai, na verdade, incorporar significa descrever as ações deles, né? E o Game Master vai contabilizando os resultados, né? De acordo com as regras, né? Por isso que chama Game Master, né? Então, um exemplo aqui de RPG Pen and Paper, né? Tá? E, bom, não sei quem seria Game Master aí, mas um deles, né? E o que ficou muito famoso nesse formato aí, Dungeons and Dragons, né? Tá? Calabouços e dragões, né? Acho que é isso, né? Mais ou menos. Então, um 71, essa década de 70, começo que ele foi lançado, um jogo de tabuleiro, e foi ficando popular, né? Então, aí tem um role-playing, né? Certo? Dungeons and Dragons, ok? Que popularizou bastante esse gênero aí, né? O Caverna do Dragão é um desenho que surgiu, bem legal também, né? Eu gostava bastante. Que surgiu, é um spin-off do game, né? Do game de tabuleiro, né? Tabletop. E eu já comentei algo numa outra aula aí, os live actions, RPG, né? RP, é um teatro de improviso, né? Então, as pessoas que participam do live action, elas pegam o papel e representam esse papel. Então, o live action como que é encenado, né? Só que os ambientes são, entre aspas, reais no mundo imaginário, certo? Então é o mundo do game. Você está de preferência está mesmo, né? Então não é virtual e você vai, não. A ideia é que seja um cenário de verdade, né? Então, alguns live action usam Jankenpon, né, para as batalhas, os combates, né? Ou alguma coisa tipo assim, vão trocando, não é bem card, mas alguma representação que vai dando, contabilizando, né, ponto para dar as disputas, né? Porém, o mais famoso, que tem ficado muito famoso mesmo, né, é o que eu tinha comentado, que utiliza um combate de verdade, ou combate físico, mas não de verdade. Ele é um teatro, né? Certo? Mas as armas são simuladas, mas elas são parecem muito, né? Logicamente não é prata, aço de verdade, né? Nem cobre. Alguns eu já vi espada de verdade, só que não afiada, né? Tá? Mas em geral lanças, machados, tal, mais fake, né? Tá? Mas o combate é simulado, né? Por exemplo, aí uma batalha aí, e os eventos são super programados. Tem site, tem organização, acho que se não me engano tem duas organizações pelo menos, né? Uma na Europa, outra nos Estados Unidos, como sempre, né? Mas acho que tem uma no Japão também, posso estar enganado, tá? Então, um filme pode ser um live action, né? Simples, só que a diferença é que num filme tem um script. Então, o personagem que está num filme, ele não tem muita margem de manobra, né? Ele tem que, digamos assim, representar segundo o script. Porém, num live action mesmo, game, né? Os participantes mudam. Ele não pode, por exemplo, um cavaleiro, se ele é um cavaleiro, ele não tem feitiço, né? E também uma feiticeira não pode dar uma de ninja também. Então, essas coisas tem que tomar cuidado, né? Então, mas de acordo com as decisões que eles tomam, os resultados, né? A condução da história, da narrativa vai mudando, né? Tá? Ok. Então, com o tempo, né? Na verdade, com a criação, a chegada de GPUs, né? Tá? Então, e de ferramentas de design, concretamente, né? E de design e de animação, né? Tá? Tanto é que tá até vários filmes que de fato, filmes animados, né? De fato, os personagens meio que lutam mesmo, né? Tá? Pelas mecânicas. Tá? Vamos lá. Filmes de animação, né? Então, os computer RPG têm ficado bem relevantes em games, tanto é que eles têm feito muita influência em outros, principalmente action adventure, né? Stealth também, né? Tá? Survival também, né? Bom, tem vários estilos de game que acabaram pela qualidade gráfica, pela qualidade de virtualização ou tornar mais real a virtualização. Então, a finalidade, né? Assim como
de um card de tabuleiro acabou chegando no live action, né? As ideias ficcionais acabaram cada vez mais sofisticando os outros games, né? Então, essa é a ideia de por que o RPG, ou uma das explicações, por que o RPG ficou tão influente, né? Então, a influência crescente, tá? Então, o computer RPG é um gênero onde o player, né? Então, controla as ações e o mundo ficcional, o mundo do game, né? Digamos assim, de alguma forma bem definido. Logicamente que a imaginação vai aumentando o negócio. Aumentando não, vai sofisticando, né? Vai sofisticando o mundo do game, tá? Então a gente vai falar sempre agora de computer RPG como RPG, porque aqui é uma aula de games digitais, certo? Isso aqui é uma teoria não, é uma classificação acadêmica, né? Então, muitas terminologias do RPG, configurações, a mecânica do, né, a gameplay, vieram do jogo de mesa, tá? Então, porque ele herdou, nasceu, né, a partir do jogo de mesa, tá? Basicamente, Senhor dos Anéis, né? Tá? Bom, então vamos lá, quais são os elementos chaves de um RPG, tá? Então, vamos ver alguns com mais e menos detalhes, né? Então, história e ambientação, exploração e desbravamento, itens e inventário, ações dos personagens e habilidades, level, né? Experienciação e leveling, né? Combate. Combate a gente vai ver bem rapidinho, porque provavelmente vai ter uma aula de inteligência artificial, né? Interface e gráficos. Também vai ter uma aula sobre mais hardware, né? Tá bom? Vamos lá. Então, vamos investigar cada um desses itens aqui. História e ambientação. Então, em geral, né? Em geral, o player vai salvando, né, o mundo, alguma amada, né, princesa, né? Ou defende de uma cataclisma, né? Ou, em geral, assim, né? Depois, sempre é bom ter. Sempre é bom, não, a gente vai falar disso, né? É importante ter um sobe e desce, né? Tá? Então, a narrativa ou o interesse, né? Ele é importante ter as reviravoltas, tá? Idas e vindas, né? Então, agora uma coisa que é muito, por mais ficcional que seja, para que a coisa, para que exista imersão, né? A finalidade principal de um RPG ele ser de alguma forma crível, né? Não no sentido de, às vezes, no sentido de muita imersão, né? Dark Souls, por exemplo, né? Dark Souls tinha gente que não conseguia acabar o jogo, mas falava assim, não, mas é a minha vida. Não minha vida no sentido de que o game, jogar o game, mas eu tô lá empacado porque eu li isso em blog, wiki, não é wiki, um grupo do pessoal que estava jogando. Eu, falei assim, eu não consigo sair disso, mas por que eu tenho que sair? Porque aquele personagem sou eu. Então ele se identificou tanto que aquela coisa do jogo tinha a ver com a vida dele, né? Tá? Dark Souls. Então, a ambientação, né? Ela pode ser histórica, que é bastante legal pela possibilidade de fazer pesquisa, né? Pode ser fantasiosa, mas se for fantasiosa e ficção científica, eu sugiro que pegue trabalho referenciado, ou seja, construa em cima de alguma coisa. Senão você vai ter que construir uma fantasia ou uma ficção científica e depois fazer o game, tá? Mas é melhor pegar referência de alguém, né? De alguma história, de algum roteirista, né? E trabalhar em cima, tá? Sugestão minha, né? Se é na história, já está na história. Se é outras fontes, é bom ter uma referência escrita, né? Ele é muito apoiado na contação de história, né? Então, como, né? Como os caracteres são apresentados e como eles são desenvolvidos e como a história vai fluindo, né? É muito importante que haja uma harmonia, né? Sintonia e harmonia, tá? Então, a ideia de como se faz as escolhas, né? Certo? E esse cuidado, né? De como
a história vai se desenvolvendo mediante as escolhas do player, é a função principal do game designer, né? Então, se existe, dica é essa, né? O que um bom game designer faz? Ele, logicamente, ele não vai fazer, mas ele possibilita que o player faça escolhas plausíveis, né? E elas, a escolha é plausível. E ela, assim, porque faz sentido na narrativa que ele vai construindo, certo? Isso é o principal cuidado no RPG. E várias missões, né? A gente vai ver uma aula só sobre isso. As missões secundárias, primárias, etc., são incluídas não só apenas para ganhar dinheiro, né? Para vender mais, mas porque é uma estratégia narrativa, tá? Exemplo, né? Então, mais uma vez, um grande reino, cujo rei era o grande rei Zazar, que reinou sendo generoso com seus súditos. No período de Zazar, reinava a paz e prosperidade. Entretanto, ao longo do tempo, rivalidades. Então, uma primeira descrição meio assim pictórica, certo? Depois, a possibilidade das reviravoltas, né? Entretanto, ao longo do tempo, rivalidades entre as famílias nobres, brigas e disputas internas abalaram a solidez do reino. Eu estou falando de clãs, né? Certo? Entre personagens, certo? Bandeiras, sei lá. Devido a eventos misteriosos, misterioso, sempre é interessante ter esse escuro, esse inesperado, né? Sempre, antigamente eu dava uma aula sobre isso, né? Mas os jogos, eles sempre têm esse fator misterioso, tá? Sempre, sempre. Dado é isso, né? O dado é isso. A sorte é isso. Devido a eventos misteriosos, o grande rei decidiu levar sua família para longe do reino e deixou seu filho na guarda, e dos sábios anciãos, né? E um dos sábios anciãos, de sua confiança. O reino nunca foi mais o mesmo até o momento. Então aqui já se faz um pequeno arco, né, certo? Já se falou do protagonista e da história anterior dele, né? O plot básico, né? Então já, e aí uma disparada. Então aqui já é um exemplo de como a gente história e ambientação, certo? Exemplo, lógico. Então, vocês vão fazer um exercício aqui, tá? E especificamente, pessoal, então, por que de novo, né? A gente vai falar de, estamos explicando, mas professor, não vai ter uma coisa de hardware, alguma coisa de hardware sobre jogos digitais, aspectos técnicos, né? Sim, mas a gente vai pela aplicação. Então, a gente não tanto foca na parte técnica, mas na técnica bit ou byte ou clock, né? Então, não é essa pegada. Digamos assim, como a gente come e por que a gente usa. Seria uma narrativa de tecnologia, eu diria, né? Então, o que é a direção de arte no game? Aqui uma pequena introdução, né? Que não estava previsto aqui, pelo menos no slide, é que a direção de arte, ela tem ficado, ela herdou coisas do cinema, tá? E também do videoclipe, né? Então a direção de arte, ela derivou para essa... ela nasceu, né? Dessa parte de games, nasceu muito das animações Walt Disney, né? Então, acho que eu até falei isso, né? Se eu não vou me repetindo na medida da conveniência, né? O Walt Disney é o cara, tá? O Walt Disney é um cara que antecipou muito, né? Muitas coisas de games, tá? Mas o que é a direção de arte num game, né, pessoal? Ele pode cuidar da forma do caractere, tá bom? Então, sei lá, então, um caractere mais fofinho, né, certo? Um caractere ou um percurso, né? E que ele é mais tortuoso, né? Mais pontudo, certo? Ele pode tratar dos formatos de ambientes e também da animação dos caracteres. Então, esses 4 atributos estão na direção de arte. Então, quando alguém fala assim, professor, então, como é que o pessoal ganha e distribui awards de direção de arte, né? Arte design? Por isso daí, né? Pelos caracteres legais ou, sei lá, diferentes, os percursos, apesar que tem uma parte de premiação de percurso, né? Ou percurso progressivo, progressão de percurso, né? Então, a animação mesmo, né? Por exemplo, né? Uncharted, né? 4 ganhou muitos elogios
ganhou também, mas não lembro se ganhou de direção de arte. Quando o protagonista, não lembro se era protagonista ou um NPC, conseguiu tirar o Jeep de um barro, né? E aí usou um guincho, sabe aquele um Jeep, né? Um Jeep mesmo, né? A marca não é Jeep, mas um daqueles lá, né? E tinha aquele guincho na frente, enroscou esse guincho numa árvore e usando o guincho e, lógico, a tração do carro. Porém, se você não engatasse no ângulo certo e escolhesse a árvore certa e prendesse, né, fizesse o triângulo, não saía, né? Não saía. Então, a animação do caractere e das realidades do game, das coisas do game. O caractere Uncharted 4 pensando, nossa, que demais, a parte que mais gostei dessa fase aqui foi tirar o Jeep do buraco, né? Tá? Da lama. Era uma subida. Bom, então, formatos do ambiente também, né? Então, sempre falo de Sky, né? Tá, mas o ambiente, né? O visual do mundo do game, né? Tá? Direção de arte. Vamos lá. E isso tudo aqui é derivado do cinema, tá? Então, aqui, pessoal, o pessoal de design sabe isso aqui, então, mas isso aqui é uma aula básica, né? Então, basicamente, são 3 tipos de primitivas, né, que se usa em direção design, né, design. Então, e a psicologia dela é a seguinte: primitivas circulares, primitivas ou esféricas, primitivas cúbicas ou quadradas, retangulares, primitivas triangulares, tá? Pontudas. Vamos lá. As primitivas circulares, elas remetem na psicologia à inocência, juventude, né? Energia, feminilidade, tá? Então, os caracteres mais redondinhos têm essa pegada, né? Ou design, né? Essa pegada aqui. O design quadrado ou paralelepípedo, né? Retangular, ele tem maturidade, mostra assim, mostra maturidade, estabilidade, né? uma coisa assim que quase tradição, né? Equilíbrio, tá? Balance, né? Teimosia, um cara que não sai do lugar, tal, né? Bom, essas aí. E os pontudos são agressivos, né? Eles são másculos, né? Ou impetuosos, eles têm força, tá? Então são os 3 tipos de primitivas que está associada à psicologia das formas, né? Tá bom? Então todo mundo sabe isso, né? Então, por exemplo, circulares, Disney. A Disney é família, né? Então, aqui está os arquitetos, né? Estilo Niemeyer, que fazem coisas, né? Boa concordância, né? O Flamengo, a Terra do Flamengo, tá? Esqueci o nome do jardinista, né? Paisagista, nossa, né? E aqui o Fusquinha, tá? O New Beetle, certo? Carro de mulher, né? O pessoal fala. Enquanto aqui, ó, né? A Ferrari, né? Acho que é uma Ferrari, ela é angulada, né? Um Bugatti, né? Tá? Então, olha, o Anthrax aqui, uma empresa, né? Tá? De design, né? Então é agressiva, né? Você percebe que ela é agressiva. Então, as linhas, o Museu da Manhã, né? Você não lembra, mas no Rio tem um, né? Coisas anguladas, né? E aqui, né, a calçada que dá uma ideia mais não é agressiva, impetuosa, né? Aqui, né, quadrada, as linhas romanas, tá? As colunas romanas, potente, boa, potente, potente. Então, a arquitetura romana, né? Esses pináculos romanos tem muito essa ideia do retangular, né? Tá? Ó, uma estrada, uma rua, um calçamento europeu aqui, tá? Que é estável, né? Então, europeu, né? Então, aquela coisa do século XVIII, tá bom? Ok? Perdão, e um carrinho, né? Certo? Um carro Land Rover aqui, né? Tá? Então, Rolls Royce, né? Por que Rolls Royce quadrado? Porque quer dar estabilidade, né? Reis, né? Shakes, tá? Então, o rico dos ricos, né? Então, é carro quadradão assim, tá bom? Eu sou o bonzão e tal, né? Certo? Então, personagens, né?
Então, fofinhos aqui, um Pokémon fofinho, né? Um Minecraft aqui, né? Que é estável, tá bom? E um do Mario Bros, né? Certo? Bowser, né? Então, ó, bravo, né? Tá bom? Então, exemplos, né? Vamos lá. Isso é muito antigo, pessoal. Então, na pintura, né? Vermeer, né? Diana e suas acompanhantes, tá bom? Então, no centro, e todas as personagens femininas redondinhas, tá? Então, acho que está no museu, esqueci ele, tá? Acho, né? Acho que é. Então, Rubens, tá? Quando quer relatar aquela parte da Bíblia que os santos inocentes, né, foram mortos por Herodes e tal, faz aqui uma cena, né? E esse conflito na cena, né? Esse zigue-zague na cena, tá? Entre o agressor e os inocentes aqui, combinando né, o menino está sendo pego aqui. Então, essa agressividade é representada pelos triângulos, tá? Não tanto no desenho, mas na disposição dele, certo? Design, né? E o batismo de Jesus, né? Então, estabilidade, tá? Então, ó, deve ser uma figura, primeiro, que ela tem uma relação de aspecto comprida e chata, né? Então, aqui, a árvore, aqui, para dar a ideia da perspectiva de estabilidade, Jesus Cristo aqui, o João Batista, né? Então, as pessoas assistindo aqui, todo mundo compridão aqui, certo? Estabilidade, tá? Tudo medieval aqui, né? Certo? Então, é muito antigo, isso é uma coisa que os designers sabem bem, né? Então, e as coisas que representam movimento, elas são junção de coisas, tá? Então, a composição de formas também pode ser possível, né? Kandinsky, ele, né? Um exemplo, eu gosto muito de Kandinsky, tá? Então, ele tem aqui um trabalho dele, né? Uma declaração dele, né? O conjunto de uma obra de arte busca sua expressão na composição, né? Na soma das tensões intimamente organizadas para a obra. Então, Kandinsky tem a ver com a entrada do movimento na arte, né? Na pintura, perdão, né? Mas, então, eu queria ter posto aqui, mas acabei não conseguindo, e acho que não vai dar esse ano, tá, pessoal? Eu queria colocar uma coisa sobre os comics, né? Tá? Então, comics tem a ver com isso daqui também, de uma forma, um misto entre a pintura e a arte moderna, tá? O comics tem um lado aí, uma fase diferente, mas uma pegada dessa. Mas eu recomendo o Desco, né? O Asterix, tá? E basicamente de comics eu recomendo bem esse aí, né? O Desco Asterix, tá? Que faz essa composição bem interessante. Vamos lá. E ele também usa todas as outras anteriores que eu falei, né? Os círculos, os quadrados e os triângulos, né? Faz essa composição bem legal, tá? E logicamente, sucessão temporal no comic, né? Tá? Então, alguns personagens, aqui está Sekiro, né? Ganhador do melhor game de 2019, né? Orin, né? Uma personagem feminina, então você percebe como ela é curva, né? Ela de alguma forma, ela é estável, tem curva, né? Tá bom? Porque você vê que é uma personagem mais longilínea, né? Tá bom? Um demônio de Sekiro, né? Tipicamente do Rubens lá, né? Então é todo torto, né? Certo? Agressivo, pontudo, né? Então tá aí o demônio de Sekiro, certo? E tá aí um mestre, né? Um mestre, um conciliador aí e tal, né? A própria espada dele, né? Uma katana, não sei se é uma mega katana, esqueci o nome dela. O katana é uma oki, né? Oki é grande, né? Oki katana seria uma katana maior, pode ser que ele use uma oki katana, tá? Mas né? Estável, né? Comprido, tá bom? Ok. Exemplos, né? Então, aqui, como eu falei, né? RPG tem ficado cada vez mais relevante, né? Então, por exemplo, o Game Awards, o vencedor de 2018, ele venceu em melhor game, né? Não, perdão, não venceu o melhor game. Venceu nesses 4 itens aí. Melhor performance, melhor narrativa, melhor trilha sonora, melhor design de áudio, né? E ele não é no RPG, mas podia ser, né? Red Dead Redemption 2, né? E
E tá aí, né? Tá bom? Vamos pegar um pouco do gameplay dele, né? Deixa eu colocar para vocês aqui o... They'll probably hang you, buddy. You coming, buddy? No final do século 1800, os Estados Unidos se desenvolviam a caminho de se tornarem o país mais poderoso do mundo. Novos imigrantes chegavam entre postos, prósperos se transformavam em cidade e a civilização se espalhava rapidamente pela fronteira selvagem e sem lei. Com Red Dead Redemption 2, a Rockstar Games busca criar um mundo vivo que não é simplesmente aberto, mas profundo, interativo e mais detalhado do que nunca. Combinando ação, narrativa We need to get those people warm and fed. e a jogabilidade de novas maneiras. Enquanto você vive, cavalga e luta para sobreviver com fora da lei e uma famigerada gangue. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. O jogo é uma tentativa de capturar este momento crucial, quando a era dos fora da lei chegava ao fim o mundo moderno nascia. Há um mundo enorme a se explorar, ambientado no coração e fronteira dos Estados Unidos. Das difíceis trilhas, nas montanhas e densas florestas, a pântanos indomados e desertos vastos, de pequenas cidades pecuaristas, às cidades em processo de modernização e muito mais. Tudo povoado com um elenco diversificado de personagens da vida na virada do século. Please. I'm waiting for someone interesting to turn up. Você joga como Arthur Morgan, um experiente e leal bandido da gangue Vanderland. Um bando de falastrões e fora da lei, fugindo das pressões da vida civilizada. We're gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. Toda vez que é forçado a fugir de uma área, a gangue monta um acampamento como base. É o lugar onde seus membros comem, dormem, realizam tarefas, jogam e compartilham histórias. Anyway, I got caught by some hill country sheriff stealing a chicken, I think it was. And he decided I was going to be hanged for it. Essas são as pessoas que o Arthur chama de família. E você irá conhecer cada membro da gangue ao longo do jogo. So, you save the silly bastard's life and you and him go robbing sheep. Ajudar o acampamento com comida e mantimentos mantém o moral alto. Enquanto passar um tempo com outros membros da gangue, pode revelar novos segredos, atividades divertidas e oportunidades de criar confusão. Go and redistribute some property. Dentro e fora do acampamento, o mundo está vivo e reage às ações do jogador. Well, ain't this a rare treat? E suas armas não são o único jeito de interagir com o ambiente. Chame um cavaleiro que está passando. Nice horse. Compre briga com um brutamontes da região. Convença o xerife a fazer vista grossa ou ainda intimide uma testemunha para que ela fique em silêncio e muito mais. Keep your mouth shut. You're dead, friend. You don't want to involve yourself with this. Os confrontos podem se agravar ou ser amenizados. Take it easy. Do what you want. I don't care. Você pode criar amizades You did it. ou inimigos como quiser. You killed my cousin, you sick son of a bitch! Suas ações têm consequências e cabe a você decidir quão horroroso o Arthur é. Should I have killed you, Jimmy Brooks? As ações de tiro e de luta foram radicalmente aprimoradas para deixar o combate profundo e envolvente o tempo inteiro. Cada arma tem características específicas, com recarga e recuo realista, e sempre mantém o jogador centrado e conectado à ação em um tiroteio. Da mesma forma, o vínculo com seu cavalo é crucial e muda com a base na maneira como se trata o animal. Algumas raças são mais indicadas para determinadas tarefas. Fella, been looking for a decent workhorse like this for a while. Sua cela e alforjes podem armazenar armas extras, além de mantimentos, carcaças de animais que você coleta enquanto vagueia e caça o mundo afora. Com o tempo, o vínculo entre você e o seu cavalo cresce, tornando o animal mais fácil de ser controlado em situações tensas. Yeah, he's a great horse. Aside from when the devil got him.
Um ecossistema rico e variado prospera no mundo, cheio de predadores, presas e animais carniceiros, todos inteligentes e às vezes letais. You wanna come with me? I'll show you how we hunt. Caçar ajuda o acampamento ou lhe rende dinheiro. Se ferir um animal, você terá que rastreá-lo. Peles de animais e outros itens que encontrar podem ser trocados por dinheiro a ser usado em armazéns gerais, armeiros, salões This e is outros God's lugares. country, and I feel I'm in purgatory. Este é um mundo rico em profundidade e detalhes. Totalmente criado para ser explorado a cavalo ou a pé. Enquanto você vive a jornada fatídica de uma gangue de fora da lei fugindo pelos Estados Unidos. No próximo vídeo de jogabilidade, falaremos sobre missões, atividades, gangues inimigas, roubos, outras coisas a fazer e muito mais, incluindo a evolução do tiro da precisão usando o sistema de olhos da morte. Esse Olhos da Morte é meio Tony Stark, que é Homem de Ferro, né? Bom, então, só para pontuar, né, pessoal? Isso aqui tão histórico, esse negócio aqui. Eu tenho um amigo, professor na Federal Guarulhos, né? Tá? É a Unifesp, que é a parte de humanas é em Guarulhos, né? A unidade da Unifesp. E ele é professor da literatura, mas um amigo dele, professor da história, teve uma aluna de mestrado que defendeu um trecho de história americana usando referências do Red Dead Redemption, né? Porque a pesquisa histórica está tão bem feita do final do século XIX aqui, que usou, meados do XIX, né? Meados do XIX até o final, usou para defesa de mestrado em história. Olha só, esse jogo é impressionante a pesquisa histórica que foi feita, tá? Eu, como eu tinha falado, é um exemplo, né? Um exemplo de construção, aqui no caso é Action Aventura, mas tá interligado com RPG muito, né? Aliás, ou, digamos assim, foi super influenciado pelo RPG. Tá? E é um tipo de personagem que ele é aquele cara, na caracterização que a gente fez semana passada, ele não é nem super forte, mas também não é branco, ele tá 3/4 pro super forte, tá? Ok, vamos lá. Pro vermelho, né? Então, o que faz o design de narrativa? Isso aqui é uma parte que eu queria incluir, né, pessoal? Então, uma coisa é o personagem e outra coisa é a narrativa que é construída no game, tá? Então, vamos lá. O que é o design de narrativa? O design de narrativa trabalha para que as ações e missões do jogo possuam um sentido, que elas signifiquem alguma coisa, tá? Esse jogo aí ganhou melhor narrativa, né? Um bom design de narrativa faz com que todas as ações do jogo digam, ou seja, quando eu atiro a sangue frio, está dizendo alguma coisa. Quando eu tenho compaixão por um personagem, está dizendo alguma coisa. Então, as ações digam mais do que as palavras, tá? Não precisa explicar. Então, o design de narrativa cria ou ajuda a fortalecer o conceito da franquia, tá? Design de narrativa, ele faz o mundo do game. Professor, não teria uma demonstração de algum game criado? Sim, tem, mas o problema, Danley, é que aí eu preciso pedir direito, entende? Não, eu não devo chegar... Não, vamos ver se você entende o que eu estou falando. Logicamente, a gente não vai pedir para vocês coisas de um game AAA, né? Porém, a gente vem do bom, né? Então, a qualidade sempre é pelo bom, né? Ou pelo melhor. Essa é a ideia, né, Derlei? Você tem que ver sempre o que é não melhor, pelo menos o que você acha melhor, né? Final Fantasy. Não vai pegar o Final Fantasy lá no comecinho, pega lá o 7, né? O remake aqui. Mas, professor, os caras já estão trabalhando nisso há 20 anos. Sim, mas você tem que ver a excelência, tá? Do negócio. Então, o fato de eu não mostrar os outros jogos é porque eu não tenho direito autoral deles, entende? Eu não pedi, né? Tá? Podia ter pedido, mas não posso decidir porque senão eu estou ferindo direito autoral, né? Mas vocês vão fazer coisa boa. Eu digo para vocês que a gente está... isso aqui é um
Isso aqui não é um curso de design de games, tá? Isso é um curso de aspectos técnicos e aplicações. A gente está dando um cenário, né? Mas, como a parte de experienciar, jogar, vocês já têm, né? Ou muitos têm em alguns tipos de game, né? Então, vocês vão exercitar criatividade, me parece, tá? E a gente vai corrigir assim. Na verdade, a gente vai... tem 2 fases de correção. Minha, né? Metade. E 1/4 da correção é os outros colegas que dão, tá? Vocês vão receber feedback dos colegas. E depois tem a parte que é autoavaliação, tá? Então, ok? Então, é uma construção. Se eu nunca falei, eu falo a primeira vez. É uma narrativa de jogos digitais aqui, tá? Então, a gente está fazendo uma narrativa de como... que minha área na engenharia de informação é multimídia. Então, uma das formas de encarar multimídia na minha área é jogos digitais, tá? Narrativa de multimídia através de games, tá? Aplicação, né? E vamos lá. Tudo bem? Então, não fique preocupado com, puxa, mas como é que eu vou fazer a minha narrativa? Então, vamos junto, né? Vamos junto, tá? Então, criar o mundo do game. Aqui que é legal, né? Uma coisa interessante de narrativa é que é importante a gente basear-se em algumas ideias e torná-las visíveis, nesse caso aqui, visíveis para as pessoas. Vocês vão escrever também, mas design narrativa não é só escrever. A gente precisa fazer com que seja crível. Você veja e fala, caramba, faz todo sentido. Faz todo sentido. Tá? Então, o Red Dead Redemption 2, o 1 também, mas o 2 é mais, né? Jogabilidade é o que fazemos, as ações, né? História é o porquê fazemos. A narrativa tem a ver com a história desenvolvida. Narrativa é parte da história desenvolvida, né? Através do game, tá bom? Ok? Já tá. Estava em slides aqui. Ok. Então, né? O Red Dead Redemption 2, ele é nessa virada do tempo, né? Que o mundo incivilizado total, é mais do mundo incivilizado, tá? O 2 já é o mundo incivilizado, já está acabando, interessante, né? Então, ele começa a ficar um pouco civilizado, né? Um pouco, ainda é final de século XIX, né? Mas é um lugar inóspito, inclusive a região, aí na história, como é um mundo fictício, não existe, mas ela foi inspirada numa região longínqua do meio oeste americano, tá? Centro-oeste americano. Centro-oeste, tá? Então, mas não era Califórnia, né? Então aí tá os personagens, inclusive tem uma mulher, né? Do Dutch, né? Do bando Dutch, né? Então, Arthur Morgan, se eu queria parar um pouquinho aqui, né, pessoal? Arthur Morgan é o fora da lei que a gente, personagem player, né? E você vai amar ou não vai odiar? Aqui ele está caçando um animal, né? Tá com arco e flecha aqui. Então, apesar de ele ser um pistoleiro, então, para alimentar as pessoas, às vezes... Não, é que tem um animal que é só com flecha que mata ele, né? Tá? Então, vamos lá. Ele é um personagem bastante complexo, tá bom? Ele é empático. Então, exemplo de empatia, pessoal, tem muita gente que muito jogador, profissional ou blogueiro, né, de game e tal, youtuber, que começou a se olhar no espelho e se vê Arthur Morgan no espelho, tá? Ok? Muita gente fala isso, né? Ele é empático e consegue cravar essa empatia, né? Isso então, esse design do Arthur Morgan, né? Que apesar de ser parece meio estável, ele é meio... ele tem o lado pontudo dele. O chapéu, né? A barba, né? O queixo triangular, tá bom? Então, ele é o meio dos dois. Mas ele tem coisas que aí remetem ao circular, né? Não feminilidade, mas de harmonia, tá? Tranquilidade. Então, ele é charmoso. Bom, é isso. Qualidades sombrias e dolorosas. Então, capaz de grande violência. Ele mata gente a sangue frio, tá? E nem tá aí, né?
apelou, né? Ele capta muitas mulheres jogadoras, né? Nossa, então tem muitas meninas que choraram, né? Se apaixonaram por ele, tá? Ele podia ser gentil, amoroso, mas, corretamente, ele é um anti-herói, né? Ele é um anti-herói, é um bandido, né? Para aqueles que ele ajudava e para aqueles que ele cuidava, ele era deles. Então, as pessoas adotam o Arthur Morgan. Pega essa. No final, Arthur não precisava ocupar o lugar de ninguém, porque era então, a sua complexidade, mas se o cara é meio esquizofrênico? Não. Dependendo da escolha, dos finais que você escolhe, né? Da narrativa que você escolhe para ele se completa, tá? Perfeitamente imperfeito. Um comentário aí, né? Viver as nossas lembranças? Acho que sim, tá? Teve uma outra menina, né? Todas americanas, toda outra menina que narrou, isso aqui é uma menina, tá? Teve outra menina que eu li um review dela, eu não pus aqui porque eu não tenho o slide disso aí, né? Mas falou que ela achava que o Red Dead Redemption quando o Dutch, né, o bando foi formado, não tinha chance de ter uma conexão tão forte, uma continuação. Porém, quando chegou o 2, a menina disse que não parou de chorar depois. Interessante, né? Ela achava que era impossível, já era bem forte, a personagem principal, e o 2 pegou ela bem mais, né? Impressionante, tá? Bom, cavalgar por lugares sem destino certo é muito importante, tá? Nessa exploração. O Zelda também tem isso, o Breath of the Wild também tem isso, mas aqui como eu tinha falado, né? Em Osaka, o designer, ele criou um mundo que era materialização das distâncias da Osaka vista de um prédio, né? Aqui, eu não sei se tem esse landscape, mas como as distâncias são maiores e não tem truque como o Zelda, aqueles portais, né? Você tem que cavalgar, tá? Mas assim como o God of War, cavalgar é uma cartaz. Tá? Cavalgar sem destino é uma cartaz. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, aqui ele caça com arco e flecha, missões variadas, porque é um tipo de gameplay interessante, né? Interessante, né? Também não vou comentar muito aqui. Tem vários artigos que falam só sobre esses modes de gameplay, né? E o legal é isso aqui. Então, ele, né? Animais lendários. Então, tem várias missões que, no fundo, nesse mundo imaginário, tem, né? Tem um crocodilo branco, tem um javali, né? Esqueci o nome desse javali aqui. Tem um urso, né? Urso cinzento aqui, gigante, tá? E eu quis colocar... Tem outros, né? São esses 13, né? 16, 15, 16. Acho que são 13. E aqui pescar. Nossa, vocês viram no gameplay que pescar, né? Eu adoro, porque eu sou pescador, né? Caçador não, mas pescador, né? Um bagre aí, né? Um bagre africano diferente, então, né? E, comentário, né? Para você ver como um detalhe. O cara pesca num lugar, né? E já tira, né? Então, aí peixe pequeno. Aí faz assim também, né? Pescador que está em lugar bom, né? É lugar bom de tranquilo. Barranquinho lá, uma sombrinha e tal. Só pega peixe pequeno mesmo, né? Aí, se você quer pescar um peixe lendário, você tem que se embrenhar no lugar, no escuro, ficar um tempão e fica lá esperando o peixe fisgar. Por quê? Porque peixe grande é difícil. É de pescador mesmo, tá? Então, eu não conheço os outros, mas essa narrativa, essa que é do peixe, eu entendo bem, tá? Sou pescador, né? Tá? Vamos lá. Então, essa gangue, né? É o Dutch, o Vanderlinde, né? Então, esses são 7 elementos da gangue, tá? Cada um com sua caracterização, isso é muito importante, né? Aqui não é RPG, mas essa ideia de que os personagens têm uma força. Pelo fato, o jeito dele ser, as reações dele, né? A história, não é isso, o plot dele, né? Tá? Então, a ideia do trato com os demais é muito interessante no Red Dead Redemption, né? Porque um aprende com o outro. Lembrar que num comentário, né? Nos comentários, as brigas e as provocações, né? Um aprende com o outro. O que cada um faz, né? Cospe, o jeito que mata, o jeito que briga, né? Tá?
aprender a usar as habilidades. Então, as habilidades dos personagens vão aparecer no lugar certo. Isso é narrativa, direção de arte de narrativa. Tá? Ou, na verdade, direção de arte casada com a narrativa. E descansar, né? Então, um bando, né, de foragidos que tem medo da morte, né? Então, não dar spoiler, né? Então, tem medo da morte, alguns tal. Mas a ideia quando são perseguidos, começar a contar conversa fiada para descansar na fogueira, né? Tá? Fazer as coisas que ajudam o banco, concretamente caçar, né? Caçar, pescar, né? Para alimentar o bando. E aqui, né, provavelmente o sequel, né? Então, é a Sede, né? Sede, pela força que ela tem e os insights, os comentários que ela faz, provavelmente a Rockstar está prevendo uma continuação com uma protagonista mulher. Já teve duas, né? Dois homens, né? Arthur Bargo II e a Sawyer seria a terceira, tá? Continuação, né? Bom, então, eu tirei aqui algumas coisas do cowboy americano, que basicamente é isso. O cowboy americano, no final do Fora da Lei, né? Ou a chegada da civilização. Não é que é o final, mas a chegada da civilização. Então, as leis começaram a pegar, né? Algumas máximas desse cowboy americano aí e tal, né? John Wayne falava, né? John Wayne foi o clássico, né? Eles acreditam em coisas como a liberdade, serem capazes de tocarem eles mesmos seus assuntos e ganhar pão. Então, principalmente as missões secundárias têm muito a ver com isso, né? Do RDR2. Um herói aventureiro, com certeza, né? Com certeza são anti-heróis, né? Alguns dizem que é herói, né? Herói aventureiro. Credo do cowboy americano. Pense apenas em trabalho duro e estudar o que acontece na vida. Não seja preguiçoso. O bando dá duro. São bandidos, mas dão duro para ganhar para roubar. Vamos lá. Uma moral diferente, né? Sempre obedeça aos pais. Aqui, né? Roy Rogers, regra do cavalgante, ou cavalaria, estilo faroeste americano, tá, né? Tem lição de moral no jogo, tá? Um cowboy nunca atrai a verdade. Tudo bem que a verdade deles é um pouco estranha, mas, né, mesmo fora da lei, tá? O cowboy mesmo, ele é um cara digno. Seria um cavaleiro rocinante, né? A gente vai falar disso, tá? Na outra aula. Existem duas teorias. Não adianta discutir com mulher, por quê? Né? Mas nenhuma funciona. Sabedoria do cowboy. Tem uma personagem feminina, né? Tá? Mas tem várias discussões entre o cowboy e a cowgirl, né? Ou as mulheres da narrativa. Tá? Okay. Então, com essa questão do personagem, de uma narrativa que ajuda o design, tá bom? E o Red Dead Redemption 2, ele também ele explora isso, sim, mas essa ideia do cavalo, o cowboy, é que o cowboy tem que ter um cavalo e tem que andar, tem que cavalgar. Essa coisa do cavalgar meio a esmo bate bem com a gangue de fora da lei que está fugindo da lei que está chegando, né? Tá? Então, em outras missões específicas, em uma trajetória mais por bem, por exemplo, né? Exploração e desenvolvimento, como é que, né? Um RPG, como é que se desenvolve? A ideia principal é que a habilidade do player ele seja livre para desvendar a missão dele, né? Ou para chegar na missão dele. Quanto mais bem elaborado o mundo, maior será essa imersão nessa relação de desvendamento com exploração e resolver, né? Resolver as missões, certo? Narrativa, ela faz o sentido, a narrativa da história, não RPG mesmo, a narrativa faz muito sentido. Depende um pouco do grau de heroicidade, mas sempre é importante, né? Mundo aberto, o mundo é livre para ir desvendando e os eventos, o típico caso disso é o Zelda, né? A gente vai ver ele com mais detalhe na próxima aula, na aula que vem, tá? Um estudo de caso é o Zelda. Pode haver um enredo linear ou não, né? Várias missões exploratórias de recompensa. O Red Dead Redemption 2 não é um RPG, mas ele é uma narrativa não linear. Então, um exemplo de narrativa não linear, né?
Então, o inventário de itens é uma coisa muito importante no RPG, né? Por isso que eu até falei para vocês que, de repente, uma solução é criar um sistema de inventário, tá? Para customizar o seu personagem, né? Então, através do game, pode escolher grande quantidade de itens, né? Escolhas dos itens potencializam e até dão, por exemplo, uma missão secundária, às vezes não vai funcionar sem o inventário, tá? Porque não vai conseguir concluir ela, se não tiver a faca, não tiver aquele poder, né? Tá? Então, Sekiro também é um action aventura, né? Mas tem um design impressionante. Aqui tem umas facas aqui, né? Algumas armas, facas. Esqueci o nome desse item aqui, mas é uma faca diferente, né? Essa aqui parece de bombeiro, né? Essa última aqui parece de bombeiro, tá? Aqui outra, o machadinho, né? Puxa o machadinho. Não é de índio, não. Esse aqui é de shinobi, né? Shinobi não existiu também. Shinobi seria um samurai renegado, né? Existiu alguma coisa, né? De ronins, né? Ronins, tá? Samurais sem senhores, sem shoguns, tá? Shinobi, não sei se fora da lei, não sei se existiu. Com certeza existiu samurai fora da lei, mas não sei se era shinobi não, tá? Porque shinobi é um cara com honra, né? Fora da lei com honra não dá para entender muito bem. Mas é ficcional, é o game, né? Então, as machadinhas do Sekiro e tal, né? Super legal, né? Não é do God of War, não é aquela, né? Machado do Deus lá, né? Aí a katana, né? Uma meia katana, tá? E até o jeito essas são que se escondem na meia, né? Então, esqueci o nome dessa, né? Tem a pequena e a grande. Essa é a pequena, tá? Então, ok? Então, você pode cuidar as coisas pelo inventário, né? No RPG. Transformação do personagem. Então, os itens que você vai coletando fazem seu personagem, né? A roupa dele, armas, utensílios, poderes e forças, vão associando com as forças e fraquezas. Lembra do exercício que a gente deu, né? Forças e fraquezas, concretamente, ou para potencializar uma força, ou para defender-se de uma fraqueza, né? Tá bom? Faz sentido narrativo. Atributos do personagem. Então, a direção de arte, na construção da narrativa, harmoniza os atributos, as ações dos personagens com o enredo. As ações são executadas indiretamente na medida em que o jogador ordena o player, vocês, né? A gente, quando está jogando, né? Vai fazendo as tarefas, e a direção de arte harmoniza isso, tá? As escolhas que foi feita. Exemplo, né? Se você pega o player, uma menina, né? É muito estranho que você vá fazer dela pegar um super machado, um machadão, né? Enorme, uma okatana também, né? Então tem que ser uma espadinha menor, né? Tá? O RPG construiu classes de personagens. Sim, então se eu tenho lá, né? Várias tribos, né? Então tem famílias, né? Classe mesmo, né? Então bárbaros, orc, mago, feiticeiro, zumbi humano, né? Então provavelmente, né? Se não for o Warcraft, provavelmente o player é um humano, né? Tá? Então, raças humanas, em jogos, na matéria de programação de jogos, a gente faz alguma coisa com zumbi, tá? Então, aqui você, né, é uma pessoa, tá? Então, depois, a classe caractere da raça determina se você for um orc, for um mago, né? Tá bom? Então, os utensílios, os itens que ele vai coletando e vai melhorando, tem nessa linha aí, né? Então, exemplo, um orc tem muito mais força que o homem. Então, num puzzle, né? De repente, uma saída, o Zelda é muito isso. Uma saída pode ser entrando embaixo de um buraco, né? Tá? Apesar de não ser uma batalha no Zelda, mas você poderia fugir de um super, né? Um boss, tá? Você quer fugir, mas se não precisa do ponto dele, né? Então, fugir por um buraco, né? Tá? Aqui tá alguns exemplos de design, né? Que eu peguei não sei onde eu peguei isso aqui, tá? Deve ser do Pinterest, né? Então ó, caracteres redondinhos, né? Compridos, tá? Misto, né? De pontudo e redondo, né?
feminino, né, e pontudo. Aqui já pontudo, aqui redondinho, certo? Então, inclusive as armas também tem a ver com isso. As armas também tem o design, né, que é aquele que é mais amistoso e mais agressivo, tá bom? Aqui o Dante estilizado, né, certo? Uma elfa, ok. Um Gandalf aqui da vida, certo? Então, detalhes de aparência, né? Então, maquiagem, né? Então, existe isso em filmes e eu acho que até teve, não sei se já tem, né? Não, ainda não tem figurino de maquiagem em Game Awards, mas em design de arte também pega essa parte aí, apesar de ser mais técnica, tem tudo a ver, né? Então, a customizar através da maquiagem ou da pintura que é dada no personagem, né? Professor, se fizesse um RPG mais humanizado, poderia ser classes humanas? Clãs, né? Poderia ser clãs. Exemplo, né? Ou as pessoas que tem como o traço aqui, né? Que é o guerreiro, né? E os anciãos. Ou tem um jogo não, um filme, Divergente fala disso, né? Pessoal da administração, pessoal dos batalhadores, dos guerreiros, pessoal da paz, né? Certo? Então, pode ser, mas tem que ver, tem que contar a história direito, né? Tem que fazer sentido, né? Para o NPC feminina, ou o player mesmo, a maquiagem e a roupa, o estilo de... o Dante, né? E a baioneta é só estilo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver mais um também, tá? Ok. Então, aqui, daqui a pouco, não, agora, né? Então, é Som Rebelde, né? Alguém sabe que jogo é esse, pessoal? Os Rebeldes? É um jogo psicológico esse aqui, tá? Então, é um psicanalista, né? Quer dizer, a ideia é baseada nele, né? Mas roubar personalidades, tá? Persona 5. Ele não chegou em português, só em japonês, tá? Pirata, né? Então, Persona 5 é adolescentes, né? Vocês aí, tá? Então, jovens, adolescentes mais velhos e tal, que a ideia é roubar a personalidade das pessoas, tá bom? Persona, beleza. Persona 5, perfeito. Então, Akira, né? Tá? Ele é um dos personagens principais, mas por castigo foi enviado a Tóquio. Ele estava nos Estados Unidos e cometeu uma bobeira e foi enviado para Tóquio, tá? E aí, então a ideia de que a persona é uma entidade mística que ele pega, captura ou invade a personalidade do outro. Então, a de Akira é de jogo, é de Coringa, né? Então, ele tem os amigos dele, cada um tem um persona, né? São 5 personas, tá? Então, é um jogo de traços psicoanalíticos até, né? Não só psicoanalíticos, né? Então, um poeta português, né? Ficou famoso que ele se escondia, né? Com outros personagens, né? Certo? Então, Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ele tinha vários heterônimos, tá bom? Então, a autopsicografia dele, né? Ele escreveu de si mesmo. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, e os que leem o que escrevem. Na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, este comboio de corda que se chama coração. Não é só momentâneo, não é só sentimento, é um jeito de ver o mundo, uma realidade de ver o mundo, tá? Então, ou uma visão, uma percepção de mundo diferente. Não é só visão, é uma percepção de mundo diferente e, logicamente, uma atuação nisso, né? Alguns exemplos aqui, né? Alberto Caeiro, ele era uma persona simples, né? Então, nesse poeminha aqui do Fernando Pessoa, como Alberto Caeiro, criança. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas age como um deus doente, mas como um deus. Porque, embora afirme que existe o que não existe, sabe
como é que as coisas existem, que é existindo. Sabe que existir existe, não se explica. Sabe que não há razão nenhuma para nada existir. Sabe que ser é estar em um ponto. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. Legal, né? Então, ele não entende, né? É simples, não entende, tá? Então, também é uma criança, né? Ricardo Reis, ele é do ele é do movimento, ou ele se encarna, né? Aproveite a vida, né? Carpe diem, tá? Anjos e Deus. É um jeito de um devir, né? Anjos ou deuses, é um termo, né? Sempre nós tivemos a visão perturbada de que acima de nós e compelindo-nos, agem outras presenças. Como acima dos gados que há nos campos, o nosso esforço, que eles não compreendem, os coage e obriga, e eles não nos percebem. Nossa vontade e o nosso pensamento são as mãos pelas quais outros nos guiam, para onde eles querem, e nós não desejamos. Né? Então, o Carpe Diem tem os dois lados, o aproveite a vida romano, e um pouco mais triste, né? Tá? Eu sou o que o vento me leva, né? Também aí alguns levam, são os deuses, né? E nós, os mortais, tá? Do Ricardo Reis. Vamos lá. E o Álvaro Campos, esse já é negativo, tá? Esse já é bem negativo, que é o tabacaria, né? É o existencialista, né? Sartre. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A partir disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real. Impossivelmente real. Certo. Desconhecidamente certo. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Então, o existencialismo, né? Ele é a verdade do nada, né? Tá do Sartre, tá bom? Então, 3 personagens bem diferentes, né? Que surgiram da visão de mundo, ou até da genialidade do Fernando Pessoa, tá bom? Então, nesse Persona 5, jogabilidade dos NPCs com os NPCs é muito importante, porque essa turminha dele, né? Que ora é eles e ora é a pessoa que eles roubam, personagem que eles roubam, são ladrão de personagens, tá? Basicamente, eles querem consertar o mundo. E eles vão roubando uma personagem que ele não gosta, ou que acha que está fazendo coisa errada, no padrão deles, ou o cara que rouba na balança, o cara que engana no negócio, né? Mente. Então, eles roubam o personagem dele e colocam o domínio de algum deles nesse personagem. Logicamente, viola a liberdade e tal, mas tem tudo a ver com o japonês. O japonês japonês é zicado com a liberdade, tá? Então, o sistema de luta varia com a persona que você vai configurando, vai assumindo, tá? Então, aqui um pequeno trailer, né? Perdão. Deixa eu pegar aqui. Vocês, né?これで手はずが整ったというわけですな。厄介なことになる前に片付けておかねば。君はいつどこであの世界のことを知ったの？取引に応じなければあなたは終わり。おそらく死刑。だから正直に答えて。すべてが真実か。みんな、おきらさんが待ってる。迷ってる時間ないよ。やって。今日か。始めるぞ。逃走経路は私がナビする。ともかく走って逃げて。例の転校生ってのはお前だな。
題を起こしたら退学だからな。野郎は悪魔だ。あんな大人には絶対にならねえ。俺たちなら心を変えられんだ。私は正しいことに協力しているんですよ。そんなに内申点欲しいの？生徒会長なんてそうじゃなくやってらんないよね。お前自身の怒りを思い出せ。伝わってくる。これが私。これでようやく我が輩たち駆け出しだが怪盗団になれるってことだな。お前たちは余計なことを知りすぎた。私に歯向かったことを一生かけて悔いない。今度は私の助けを。待てよ、俺って吊るし上げてやる。必殺の試してみるか。二重生活も楽じゃねえな。でかい口はもっと大物をやってからにしろ。次はどんな国を成敗するんだろう。世界中が怪盗団の次の一手を気にしてるよ。せんじゃねえ。みたいな方は俺の餌な。お前たちに明るい未来は何に一つもないんだよ。汚い金にたからはお宝を狙ってきたのなら帰った方がいい。我が輩とこの美少女怪盗がもらうからだ。美少女怪盗と申します。自分で言っちゃったの。こそ仲間が増えたんじゃね？こいつは意外と使えるかもだぜ。お前みたいな煩悩丸出しのパツキンモンキーよりはな。手の内は分かりませんが、法治国家を脅かす危険な存在だと思います。組織がでかすぎて警察も手を焼いてる。下手に首突っ込むと消されるしね。厄介な奴らに狙われたもんだ。計画が漏れたってこと？何がきっかけで変わっちゃうの？俺たちは何を間違えたんだ？どうからなんだよ。やれ、所詮俗人どもの遠吠えだ。おとなしくしていればいいもの。まあ近々始末する予定でしたからね。Esse Persona 5 é exemplo bem claro de design com todos os aspectos. Lembra do princípio de design básico, né? Das figuras, das formas, né? E da caracterização de personagens, na verdade, da escolha que você faz para mudar a narrativa, né? Tá? É um RPG bem danado isso aqui, tá? Então, mas aqui. Então, os players, né? Os 5 players possíveis. Não tem mais, tem 7. Só que acho que são 5 por simultâneos, tá? Jogando lá. Então, tem mais possíveis, mas 5. Não, Persona 5. 5 não é o número. O 5 é aqui tinha o 4, esse é o 5, tá? É a versão 5 do game, né? Tá bom? O que eles querem roubar? Eles querem mudar o mundo, tá? Eles querem fazer mudança social, quebrar paradigma, roubar corações das pessoas que eles consideram más, tá? Então é um ladrão né? Ladrão, é um thief, um ladrão fantasma, né? Roubaria, né? Então essa é a ideia aí, uma menininha assim, né? Quer fazer o bem, né? A princípio, tá? Então, e esse visual, né? Esse visual Art Deco, não, é moderno, esqueci o nome desse negócio aí, mas ele é meio Art Deco, meio moderno, tá? Então, Art Deco tem essa coisa dos contrastes de cores, né? Que tá muito... olha, se você for visitar a Tóquio agora, né? Ela é muito isso aqui. E, inclusive, o pessoal com esse visual mesmo. É um contraste entre o rebelde, o antigo e a mudança. Rebelde, antigo... Então, o rebelde, às vezes, não é sem causa, é com causa. Um rebelde por mudança, tá?
Não que o japonês esteja mexendo nisso, mas o game é isso, tá? Então, pessoal, experienciação e progredir no nível, né? Leveling, né? Engajar o jogador e torná-lo fã do game. O game design usa a mecânica para melhorar o desempenho do player. Esse processo conseguiu, então, não é só a fase que, né? A jogabilidade vai crescendo, certo? Então, é uma experienciação importante nos RPG, tá? Por isso que no game final aí, precisa ter 2, né? Então, a gente vê se vocês implementam essa coisa de experienciação crescente. Tá? Não é só dificuldade, hein, pessoal? É uma questão de narração crescente, ou experienciação da narração, tá? Ou desenvolvimento do personagem em fases, né? Tá? Permite que o player... livres, né? Permite que o player desenvolver seu avatar ao longo do gameplay, torná-lo funcionalmente mais poderoso. Significa que ele, a princípio, tem adversários mais poderosos? Sim e não, tá? Adquirindo mais habilidades e competências e os recursos para completar suas missões e explorações. Significa que tem que ter um arco, né? Crescente ou decrescente, também pode ser, não tem problema, né? Sistema de combate. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre IA. Nós vamos na coisa geral aqui, né? 3 sistemas básicos de combate, né? Sistema variado na troca, né? Somente um personagem pode atuar no dado distante, né? Então, estratégia tipo Darkest Dungeon, Civilization 6, ok, né? Um exemplo assim de sistemas um por vez, né? Real time com pause. Também tipo de turn-based, mas em geral com sistema de controle, né? Então vários vai chaveando, né? Se um player não atuar por certo, né? O controle passa para outro player. Então, exemplo, Baldur's, né? Gate, Stellaris e tal, ok? Real time combat. Então, importa é meio híbrido. Então, na verdade, por exemplo, o Nier Automata, né? É isso aqui, tá? O Real Time, tanto é que mistura total de gameplay, né? Sistema de combate. Então, a gente vai ver todos eles? Não, a gente vai ver 1 ou 2 IAs, mas nessa hora a gente vê melhor os sistemas de combate, tá? Ou sistema de perseguição, né, se for o caso, tá bom? Ok. Interações de usuário e interface. Aqui, pessoal, então, isso tem crescido muito, né? Por quê, né? Porque é o jeito, a interação, né? Ele precisa ter o feedback. Então, antigamente era só, né? Numa disciplina anterior, a gente faz energia, saúde, né? Mas aqui, itens também de coletável. Então, hoje em dia tem todos, vai crescendo, tá bom? Então, não é só o inventário, né? E a energia. Mas aí você pode colocar vidas, itens, menus. Então, você vai pondo no head-up, né? As coisas, pelo tipo Jarvis, né? Então, como interação, na evolução dele, o que vai crescendo, né? A gente vai ter uma aula disso. Não está programado, mas pode ser, né? Pode fazer uma aula, uma inserção aí de fazer um head-up, né? Tá? No Unity tem uma aula disso. Na base de learners. Que tipo de interface, né? Que tipo de... Aqui é um head-up, mas poderia ser mais simples. Que tipo de visão, né? Troca, né? Certo? Tipo de ângulo, né? Primeira e terceira pessoa, por exemplo, né? Tá bom? Então, basicamente seria como é que a informação, ou é uma informação, né? Sistema de informação, ou um head-up, né? Ok? Então, aqui, pessoal, esse sim é um exemplo de... esse foi o melhor game de 2016-17, né? Tá? O The Witcher, né? Certo? Então, vamos puxar aqui de novo. E a gente vai analisar um pouquinho mais. Um pouco mais, tá? Quando eu era um garoto, minha vozinha me contava histórias de lugares mágicos. Contos sobre terras distantes com donzelas de cabelos dourados e cavaleiros leais. Terras ricas com vinho e banquetes infindáveis. Nunca acreditei nessas histórias.
até que encontrei Busan. Esta é uma terra intocada pela devastação da guerra e com extensões de territórios comparáveis a Velen ou Ardskellen. Em Busan, o povo simples leva uma vida simples, trabalham no campo, vendem o que produzem e cuidam de seus vinhedos, onde fazem os melhores vinhos desta margem do Pontar. É uma terra repleta de oportunidades, cheia de feras selvagens para caçar, donzelas para defender e tesouros antigos para encontrar. Aqui um homem nunca passa fome, nunca é deixado sem companhia e nunca vai a lugar algum sem uma bebida em mãos. Porém, você pode se perguntar, com toda essa depravação e bebedeira, o que trouxe o lobo branco a esta terra de ovelhas? Bem, é hora de eu te contar uma história. Uma fera nos persegue. Caça-nos na escuridão da noite. E só o bruxo é capaz de nos livrar deste pesadelo. Então, The Witcher é o clássico, né? É o RPG fantasioso, certo? Então, o Red Dead Redemption é um action, mas é um estilo RPG, né? Que é histórico. Persona 5, ele é ficcional, mas ele tem uma teoria psicológica atrás, né? Agora, o The Witcher é um RPG, né? Dungeons & Dragons, só que aqui é, né? Nessa linha aí, né? Tá? Então, características, né? Desse RPG híbrido aqui, né? Também é action, né? Meio action também. Então, aqui, pessoal, uma coisa legal não, é uma recomendação que eu faço para vocês, né? Como eles fizeram aqui. Pegam uma série de livros, tá? Um autor, e baseia essa história fantástica, né? Num capítulo, numa passagem, né? O Desco, né? Ele faz em cima de lógico, os romanos e tal, mas ele bola uma cena, né? E aí faz, ou um fato, e em cima disso ele faz da cena todo, logicamente tem todo um arsenal de coisas. Tudo bem que é cartoon, mas poderia ser origem de game também, tá? Então aqui esse Sapkowski, né? Sapkowski, ele tem uma série de livros, se não me engano é 7, aqui tem 6, mas eu pensei que era 7, tá? Então, e o game a trajetória ele vai entrando por aí, né? Tá? Cada capa aqui é um personagem forte, né? Tá bom? Publicado na Martins Fontes, né? Certo? Vocês acham na net por aí, né? Essa produtora eu quis colocar aqui sempre, porque começou também na escola, né? Grupo de poloneses. Então, olha, Polônia logicamente eles têm mais história e mais tradição que o Brasil, mas é um país pobre médio, né? Classe média baixa, tá? Eles têm mais tradição, tá? Tradição histórica, né? Então, demorou quase 4 anos para desenvolver o game, né? Custou, né? 81 milhões de dólares, tá bom? Custou um monte de dinheiro. GTA 5 custou 240 milhões, para você ter uma ideia, né? 240 pessoas na companhia trabalharam e mais 1.500 colaboradores no mundo. Então, mas a produtora começou com 4 amiguinhos só, né? Depois de várias versões. The Witcher acho que é o 7º game deles, tá? E esse Witcher 3 que ganhou tudo isso. 15 línguas na produção final, foram 500 atores, né? 500 vozes, perdão. E 20 milhões em segundo semestre de 19, né? 800 para até 2016, melhor game 16-17, né? Então, essa parte aqui, eu vou pular isso aqui, pessoal. Mas a parte sonora é muito legal, tá? Eles usam um instrumento musical, o de Grudy, que é da época medieval, tá? Então, eles contrataram um grupo folk polonês
para a banda Percival, né? Para músicas da Polônia, né? Tá no jogo. E o pessoal joga, fala, nossa, a batalha parece tão real, o som. É mesmo. Então fizeram um live action, mas é uma live action que é patrocinado pela Polônia, que é a Batalha de Brandemburgo, se não me engano. Não, Grunwald. Brandemburgo é Alemanha. Então, Grunwald, que era uma 1410, que tinha canhão, tá? Então eles, a cada 4 anos, revivem esse negócio aí. Então eles, como o jogo demorou 3 anos e meio, eles vão pegar essa janela e gravaram, levaram um monte de microfone lá, esse pessoal de áudio, para gravar sons da batalha que foi representada pelo governo polonês e, lógico, jogou no game, tá? E as personagens são muito fortes, principalmente as femininas, tá? Ciri, né? A feiticeira, esqueci o nome dela, a outra ruivinha também, né? Mas o lobo aqui, né? O Witcher, né? Bom, não é bem feiticeiro, é um Witcher, né? Então, a interação dele com os personagens é bem forte, tá? Bem interessante. Então, aqui, pessoal, eu queria dar para vocês como é que dá para desenvolver caracteres. Uma sugestão é você pegar a partir dos genéricos, pessoal. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui essa Mixamo, como eu falei, né? Mixamo é uma versão... Mixamo é uma versão, né? É um site, uma empresa, né? Que foi incorporada pelo Unity, né? Que tem vários caracteres, já meio padrão, né? Tá? Então, você pode... Está carregando aqui um caractere, né? Aí, carregou minha caractere, você pode mudar o caractere, tá? Deu mutante, né? Aí. Então, vou pegar aqui tem vários, né? Tem vários caracteres genéricos aqui, tá? Aí, esse aqui é o Douglas. Então, brasileiro aí, né? Então, e aí, você pode buscar animações para eles. Então, por exemplo, esse aqui é a pose em T dele, né? Certo? E você cria as animações para você. Então, por exemplo, ó, o Douglas capoeira aqui nele, né? Você pode, tá bom? Então, aí no slide tem tanto, né? No slide que eu pus aqui, tem tanto os caracteres, mas é o mesmo link, só na aba diferente, né? Então, você pode procurar o caractere e achar a animação para ele. E você pode baixar, tá? Download das duas, né? Tá? Então, já vai ver como é que faz a animação. Vai ter uma aula sobre isso. Mas você pode tirar ideias dos caracteres e da sua história a partir dessas coisas. Logicamente, vai ter que customizar. Por exemplo, se você tiver... Não, vamos pegar o caractere. Aqui tem uma ninja. Aqui. Uma ninja é uma stealth. Né? Meio Ai, esqueci aqui, né? Assassin's Creed, né? Meio Assassin's Creed aqui, tá? Então, ok? Então, você pode ter várias ideias aí. Então, tudo bem? Então, para facilitar, tirar ideias. Principalmente para o exercício que a gente vai fazer agora. Então, ok? Então, vocês pegam o Mixamo, tem várias ideias, e pode baixar. Todas elas funcionam no Unity, né? Tá bom? Então, qual que é a atividade? Exercício 2, né? Esses exercícios, a gente vai dar bônus para quem fizer. Quem não fizer, não tem bônus, lógico, né? Então, fazendo o grupo do game final. Então, você tinha uma atividade lá que era do design, aqui é bom fazer no grupo final, tá? E até 6 alunos, certo? Recomendo que o grupo tenha pelo menos 2 designers, né? Por quê, né? Porque a gente vai ter 4 personagens. Vamos lá. Mas primeiro, escolher um tema do RPG. Então, faça um ensaio descritivo do enredo e do mundo do game. E, se possível, ilustrar com exemplos. Meu mundo aqui, né? É a Arábia do século XVII, né? Ou o Street aqui, né? Do São Paulo do século XX, no começo dos anos 50, né? Tá bom?
pesquisa sobre e botar ilustrações. Pode puxar na internet, não tem problema. É design, né? Mas não precisa fazer, basta ilustrar. Mas precisa fazer, contar a história disso daí. Depois, pesquisar sobre 4 personagens desse seu mundo, né? Então, 2 versões de player, né? Homem e mulher, por exemplo, né? Jovem e maduro, né? Por exemplo, também pode ser. Deu o exemplo dos 2 aí, né? Ou player e companheiro, companheira, né? Como o caso do Last of Us, né? Certo? Ou do God of War, né? Pai e filho. E depois, então, player e outro, ou 2 versões do player. Né? Depois, NPC inimigo e um boss. Então, 2. Porque a ideia é que no level, né? Leveling, né? Vai mudar de nível. Aí, os itens coletados para enfrentar um inimigo e um boss são diferentes. Tá? Ok? Customização e etc. E a jogabilidade também. Tá bom? Então, não é para fazer nada, hein, pessoal? Assim, vocês vão só escrever o exercício, né? E, logicamente, sugiro que vocês pesquisem nesse lugar aqui para ter ideias, né? Tá? Do que você pode fazer, pode printar essas coisas, não tem problema, né? Tá bom? Mas quer fazer já do mundo do game de vocês? Beleza, eu vou dando feedback, né? É um exercício, né? Que vale bônus também, tá? Então, ok? Alguma dúvida desse exercício, pessoal? Sem dúvidas. Ok. Então, aqui, pessoal, só para referência, né? Esse daqui é bem... a estética do game, bem interessante, e a narrativa, né? Um design é bem interessante, tá? Logicamente, quem quiser ver todos aqui, o Persona 5 também é interessante. Personalidade do Arthur Morgan. O Arthur Morgan é bem interessante para quem você pega um personagem meio simples aqui, mas pode criar complexidade dele através de uma coisa simples, tá? Basta você trabalhar nas qualidades e nos defeitos dele, tá? Ok? Tudo bem? Então, de novo, eu deixo umas 2 semanas para você fazer exercício, né? Tá? Então, não é obrigado, é um exercício para vocês esquentarem, para a gente dar feedback para vocês. Tá bom? Professor, pode tirar uma dúvida sobre o trabalho que a gente vai apresentar o artigo? Sim, claro. É que eu estava procurando, tipo, no Google Escolar, no Cielo, né, nas bases científicas aí que a gente costuma procurar. Quer dizer, então, que a gente pode procurar essas matérias que são publicadas em grandes eventos de jogos? Vou mostrar aqui o SP Games para você, tá? Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Tem o Congresso, edições anteriores, tá? Em 19, 18... Eu falei 18 mais, né? É isso? Acho que é. Então, tem vários análises aqui. E todos têm as mesmas trilhas, tá? Aquelas trilhas lá são todos... Os congressos de games são nessas trilhas aí, tá? Em geral. Tá bom? Tá bom, obrigado. São postados em alguma atividade do Moodle? O laboratório zero? Não, quem vai fazer o laboratório zero de programação procura lá como é que é? Procura o inicial lá e já faz o primeiro, que eu acho que é RPG, hein? Não, RPG? Tem um... Não, tem um FPS. FPS. Na hora que você instala na hora que você instalar o Unity, vai aparecer o Learn dele, tá? Vai ser entregue... Não. O primeiro, o 0 e o primeiro, não, porque são muito básicos. Só vou pedir para entregar o do RPG, tá? E aí tem que... O RPG, ele é kit, aí você vai ter que fazer algumas coisinhas. O 0 e o primeiro é bem prospectivo, tá? Tá bom? E é basicamente fazer o Unity rodar, né? Tá bom? Bom, pessoal, então, boa noite, hein? Tá?